Paz do Senhor, boa tarde. Estamos começando mais uma live nessa quinta-feira e nós estamos estudando sobre oração. E hoje nós vamos ter mais um estudo muito importante sobre esse tema que muito é falado, mas muitas vezes nós não conhecemos com profundidade. Vamos então agora estar orando, buscando a presença do Senhor e lembrando também você que tem todas as quintas-feiras, você que está conosco nas lives, depois que nós ministramos a palavra, o pastor Osmar numa quinta, eu noutra quinta, nós oramos por ti, pelo teu pedido de oração, pela tua necessidade, você que tem feito um propósito com Deus, depois do ensino da palavra, da ministração da palavra, nós vamos estar orando contigo. Então vamos estudar, vamos primeiro ter um tempinho de oração e depois vamos ler a palavra e estudar. Pai, eu quero te agradecer por essa tarde e eu quero te agradecer pelo privilégio de estudar a tua palavra. Como é bom estar aqui. Senhor, que tu venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento, ó Pai eterno. Que a tua palavra penetre no nosso coração, que sejamos transformados, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o estudo que nós vamos estar lendo hoje, a palavra que nós vamos estar lendo, está no Salmo 119, versículo 27. Hoje nós vamos estudar, sobre o que é orar por entendimento. Nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente da questão da oração. Então vamos ler Salmo 119, versículo 27, que diz assim: Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Vou ler novamente o Salmo 119, versículo 27, que diz assim: Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Hoje nós vamos estar estudando especificamente sobre esse versículo, que é uma oração, e nós vamos começar a entender o que é a oração daquele que estuda, a oração daquele que quer compreender a palavra de Deus, a oração daquele que quer andar nos caminhos do Senhor. Na verdade, é a oração do discípulo, daquele que anda no discipulado, é a oração daquele que é discípulo do Senhor Jesus. E nesse versículo que nós vemos, na verdade, o versículo 27, é uma petição, é uma oração. Na verdade, todo o Salmo 119, ele é uma oração. Se você começar a ler o Salmo em voz alta, o Salmo como oração, se você puder sentar e começar a ler ele em voz alta, você vai entender que ele é uma oração. Então, tira um tempo e começa a ler esse Salmo em voz alta e você vai entender realmente o desejo profundo do salmista pela palavra de Deus. E esse versículo aqui, faze-me atinar com o caminho. Na verdade, atinar quer dizer, faz-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A questão é o seguinte, esse é um pedido, mas quando nós começamos a estudar sobre oração, ou quando nós começamos a falar sobre oração, normalmente as pessoas têm a noção de oração de petição, mas petição pelas suas necessidades, clamar pelas suas necessidades, e nós estamos numa época que as pessoas estão orando muito pelo nosso país,
Então, normalmente, nós associamos oração primeiro à petição, à necessidade, às situações que nós passamos e precisamos chegar na presença de Deus. Mas nós também associamos oração a louvor, a agradecer, né? A tudo aquilo que Deus faz por nós, a estar na presença de Deus, mas nós poucas vezes associamos a oração, esse tempo de oração, por uma oração por entendimento da palavra de Deus. Nós poucas vezes oramos por nós para que nós possamos entender. Às vezes nós até oramos, Senhor, faça a tua vontade, me ensina a tua vontade, mas normalmente nós queremos a nossa vontade. Porque nós temos desejo no nosso coração, nós temos petições no nosso coração, nós temos o nosso próprio entendimento. Mas nós não paramos para nos aprofundar e entender a palavra de Deus, os caminhos de Deus e meditar nas maravilhas. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Quando o salmista, na primeira parte que ele diz, na minha versão, na Almeida Revista Atualizada, diz faze-me atinar, mas tem a outra versão que diz faze-me entender. Atinar ou entender é a mesma coisa. Então, primeiro, o salmista, ele começa a pedir, o clamor dele é, Senhor, me faz entender, e ele pede para entender o caminho dos preceitos, para entender a palavra. É esse o clamor dele. Então, nós devemos começar a aprender, a pedir para o Senhor que nós precisamos ter um entendimento da Escritura e aprender as Escrituras. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, para que você possa entender com mais profundidade essa questão da oração por entendimento. Nós vemos em Efésios 2, 18, que diz assim, não é 2,18, desculpe, é capítulo 1, versículo 18, tá? Efésios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, que é a oração do apóstolo Paulo, e ele pede assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. E assim o apóstolo Paulo, ele vai orando. Aqui nessa parte, é no fim do capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 até o versículo 23, na verdade, é uma oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios, só que essa oração que ele faz pelos Efésios é para que os Efésios tenham um entendimento, aí ele começa a explicar também o que ele quer que os Efésios tenham entendimento. Que eles começam a terem um entendimento, na verdade, da obra da cruz, do poder de Deus, da eficácia da força do seu poder, o que aconteceu na cruz do Calvário, a obra que Deus fez. E resumindo, essa oração é isso, é uma oração por entendimento, por conhecer a obra da cruz. O que acontece muitas vezes é que nós somos salvos,
temos uma experiência real de salvação, sabemos que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, nós sentimos a transformação no nosso coração, uma alegria no nosso coração, mas nós paramos aí e não começamos a orar para ter um entendimento do que é o caminho do Senhor. Por isso que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nos metemos em caminhos errados, começamos a andar por caminhos que não são certos, muitas vezes somos enganados, e enganados às vezes pelo nosso coração, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento. Aqui em Efésios também, no capítulo 3, o apóstolo Paulo também faz outra oração a partir do versículo 14 até o versículo 21. E nessa oração, no versículo 18, ele diz assim, ó, Efésios 3, 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí vem um versículo que muitas pessoas dizem fora do contexto, o versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a nossa falta de oração por conhecimento, muitas vezes nos faz pegar esse versículo aqui, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E nós aplicamos esse versículo para os desejos do nosso coração, para aquilo que nós ansiamos que aconteça, que nós queremos que aconteça na nossa vida. Mas é algo que simplesmente é o desejo do nosso coração, é a maneira como nossos olhos veem e entendem as coisas, e muitas vezes nós pensamos, é isso que tem que fazer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Só que esse versículo, ele está falando de uma oração, está num contexto de oração do apóstolo Paulo, que ele pede para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. O que quer dizer isso? É conhecer a Deus, conhecer a obra da cruz, conhecer aquilo que Deus fez, conhecer como é a nossa vida aqui na terra, qual é o caminho que devemos andar, aquilo que o Senhor tem para nós, que aqui somos peregrinos e forasteiros, que aqui vamos passar por aflições, por tribulações, por angústias, e pela falta de nós não conhecermos a palavra de Deus, não estudarmos e não orarmos por conhecimento da palavra de Deus, nós falhamos. E nós tiramos versículos do contexto e começamos a colocar os nossos desejos, o nosso eu, a nossa expectativa, aquilo que nós queremos, como se aquilo fosse certo. Como se é isso que Deus quer para nós. Nós pensamos, aquilo que eu quero é aquilo que Deus quer. Quem diz que aquilo que você quer é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus tem? Aqui o salmista, no versículo que nós estamos estudando, ele diz, faz-me entender o caminho dos teus preceitos. É uma oração para compreender, para entender o que Deus quer.
Então, muitas vezes, nós só fazemos oração pelos nossos desejos e necessidades. E não fazemos uma oração real para conhecer a Deus. Gente, e não é uma oração, eu quero dar uma ênfase aqui, quero que você entenda, não é uma oração para ter experiências, para ter sentimentos, para ter arrepios, para ter revelações, para ter visões. Não é essa oração. Porque arrepio, entendimento, aquelas experiências, aquelas sensações sobrenaturais, qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter. Porque nós temos um espírito aqui dentro de nós. Nós somos corpo, alma e temos o nosso espírito. E qualquer pessoa pode ter uma emoção. Qualquer pessoa, conhecendo a Deus ou não, pode ter experiência. Qualquer um pode ter. Vai lá com as pessoas lá que as pessoas que foram num centro espírita, pergunta o que elas sentiram. Quantas pessoas têm sensações boas? Então não é essa a questão, não é oração por sensações, não é oração por experiências sobrenaturais, mas é uma oração por entendimento, por conhecimento dos preceitos do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que só quem tem que ter conhecimento e entendimento são os pastores, são aqueles que ensinam. Não é assim. Todos precisam ter entendimento. Todos precisam ter conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia, essa Bíblia aqui, é acessível a todos. Deus, Ele é o autor da Bíblia. E como o autor da Bíblia, em nenhum momento ele diz, só os pastores que vão ter autoridade. A Bíblia é para todos. Todos precisam ler. Todos precisam conhecer. A palavra diz, meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então nós precisamos começar a orar, Senhor, me faz entender o caminho dos teus preceitos. Os teus preceitos, o que são os preceitos? É a lei de Deus. Me faz conhecer a tua lei. A tua lei é a tua palavra. Eu estou resumindo, procurando simplificar, deixar o mais acessível possível, como as pessoas dizem, desenhando, para que você possa entender. A oração do salmista é que ele possa ler a Bíblia, essa palavra, e entender a palavra. Então nós precisamos começar a orar também, assim como nós oramos pelas nossas necessidades, como nós clamamos pela salvação de alguém, nós precisamos começar a orar por conhecimento, por entendimento. Por exemplo, na situação agora que nós estamos vendo, que nós vemos as pessoas se mobilizando, as pessoas acampadas nos quartéis, as pessoas clamando, as pessoas pedindo desesperadas para que aconteça alguma coisa, não há nada errado em fazer isso. As pessoas precisam orar, precisam colocar todas as ansiedades para Deus. Mas o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus, às vezes pensa, outro dia eu estava compartilhando isso com as irmãs, que Deus governa só a igreja, que Deus responde, que Deus só age na questão da sua igreja. Esquecem que Deus é aquele que governa o mundo, que há um rei dos reis,
um Senhor dos senhores, que governa todos os governos, que é Deus. Aí as pessoas entram em desespero às vezes, porque parece que elas não conhecem o Deus de toda a glória. E aí elas ficam assim pensando que às vezes Deus só vai responder com relação à igreja, a confiança delas está com relação às suas necessidades, com relação à igreja, mas esquecem que a confiança delas deve estar em relação àqueles que governam, porque quem governa aqueles que governam é Deus. Então você pode orar e clamar ao Senhor na questão de governantes, porque há um que governa os governantes, que é Deus. E nenhum mal e nenhum bem acontece sem que Deus o permita, sem que Deus o faça. É Deus que faz todas as coisas. Então as pessoas, principalmente os cristãos, nessa situação de turbulência que nós estamos vivendo, eles devem ser os que mais devem ter confiança em Deus, de que Deus se move, de que Deus age, que o nosso país não está solto no caos, que aquilo que os homens determinarem vai acontecer. Vai acontecer aquilo que Deus determinar. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento de que há um que governa, um entendimento da palavra, as pessoas se desesperam. Então, nós precisamos orar por conhecimento, por entendimento da lei de Deus, dos preceitos de Deus. Porque a lei de Deus e os preceitos de Deus vale para todas as pessoas, para todo mundo. E os preceitos e aquilo que Deus diz é tão sério e é tão forte e é a lei suprema acima de todas as leis, que o que ele diz? Aquele que não crer será condenado. Não interessa que as pessoas sejam boas, que façam boas ações. Se elas não crerem, elas vão ser condenadas. Então há um que governa. Há um que age em todas as situações e circunstâncias. É por isso que as pessoas podem se ajoelhar e orar e clamar. Eu sou alguém que eu oro e clamo pelo meu país. Eu oro e me coloco na presença de Deus. Por causa do quê? Do entendimento que eu tenho na palavra de Deus. De saber a um que governa todas as coisas. E que nada escapa da mão de Deus. Não tem assim que Deus diga, oh, isso eu não vi. E agora o que vai acontecer? Nós que somos assim, e agora o que vai acontecer? Mas Deus não. Ele é aquele que governa. Nós não cantamos, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo o poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um hino que nós cantamos. E quantas vezes nós cantamos, Tu és o Rei, Tu és aquele que governa tudo. Então, quando nós temos conhecimento, entendimento da palavra, e nós oramos, Senhor, me faz entender a Tua palavra. Como salmista, me faz conhecer a Tua palavra. Então, vai haver paz no nosso coração. E essa ação de conhecer, de ter um entendimento da palavra de Deus, que o salmista aqui está pedindo. Se você tem a Bíblia e quer abrir lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo que vos tenho dito. Isso aqui está no contexto da oração de Cristo, da oração, o título é a oração sacerdotal de Cristo, onde Jesus promete o Consolador. O que na verdade o nosso Senhor está falando? Que quem vai agir em nós é o Espírito Santo de Deus. Deus, o Espírito Santo, que nos traz o entendimento. Que Ele nos faz, Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que é lembrar? Eu só lembro de algo que eu sei, que eu já vivi, o que eu conheço. Quando a gente diz lembra disso, a gente procura na memória e procura lembrar o fato, o assunto ou aquilo que nós estudamos. Por exemplo, um estudante que faz uma prova, ele estuda. Quando ele está na prova, ele procura lembrar aquilo que ele estudou. O cristão, ele está constantemente em prova nessa vida. E ele precisa estudar as Escrituras para poder lembrar em situações específicas que ele vai viver. Então você precisa orar e pedir entendimento e estudar as Escrituras. Como o Espírito Santo vai te fazer lembrar se você não lê a Bíblia? O Espírito Santo nos faz lembrar, não nos faz adivinhar. Adivinhar é uma coisa que eu não sei. Aí eu adivinho, adivinho o que tem aqui. Eu não sei o que tem, daí eu procuro adivinhar. Tem isso, tem aquilo, tem tal coisa, até que acontece, é isso aqui. Isso é adivinhar. Adivinhar é algo que a gente não sabe, é algo que a gente chuta. O Espírito Santo não nos faz adivinhar. Não é essa a ação do Espírito Santo no nosso interior. O Espírito Santo nos faz lembrar. O Espírito Santo de Deus é o Consolador. É aquele que habita em nós. É aquele que está no coração do cristão. E o Espírito Santo, ele te conduz para a palavra. Então, quando o salmista diz ali no Salmo 119, o versículo 27 que nós lemos, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Daí ele diz, e meditarei nas tuas maravilhas. O salmista, ele pede que ele precisa entender, ele precisa conhecer a Bíblia. E eu te pergunto, você tem orado para conhecer a Bíblia, para entender a Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus, mas lido a palavra de Deus de maneira sistemática. O que é ler de maneira sistemática? É assim, você começa no Novo Testamento, você lê todo o livro de Mateus, depois você lê todo de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, aí você vai lendo Atos, aí você vai lendo Romanos, você vai lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, certinho, sem pular nada. Depois você começa lá em Gênesis. Você já leu toda a Bíblia? Como que você pode querer andar com o Senhor se você não lê a Bíblia? Se você não procura orar por entendimento da palavra? Na verdade, essa deve ser a oração diária de todo cristão. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Senhor, me faz conhecer os teus preceitos. Muitas vezes, as pessoas dizem assim umas para as outras, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todas as pessoas. E onde é que está esse plano? Aqui, na Bíblia, na Escritura. Aqui está o plano de Deus para a nossa vida. Aqui está o propósito de Deus para a nossa vida. As pessoas muitas vezes ficam
esperando algo mirabolante, alguma coisa que elas sonham e o que elas desejam, como se aquilo fosse o plano de Deus para elas. Sonho é sonho, desejo é desejo, não há nada errado em ter sonhos, não há nada errado em ter desejos. Todos nós temos. Mas os planos de Deus, aquilo que Deus tem, está na sua palavra. Tudo que está escrito aqui, tudo que está na Bíblia, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para o conhecimento, para o entendimento. É a palavra de Deus, é aqui que nós encontramos o plano de Deus para a nossa vida. Não é que Deus tem algo que tu tem que procurar, se esforçar para adivinhar e pensar, quem sabe, será que agora eu estou no plano e propósito de Deus? Sabe quem está no plano e propósito de Deus? É aquele que lê a Bíblia diariamente, de maneira simples, de maneira sistemática, como eu ensinei. Esse está no centro da vontade de Deus. Esse está no plano de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus tem para ele. Porque quando você lê a Escritura, quando você busca na Escritura, você começa a entender quem Deus é, o que Deus faz, e as maravilhas, e os caminhos dos preceitos. Porque o que o salmista ele pede? Ele pede para entender, e ele quer entender o caminho dos preceitos, é o caminho da lei, o caminho da Bíblia, o caminho da Escritura. Porque o caminho que nós devemos andar, lembra o que a Bíblia diz no Salmo? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho em que deves andar, sob as minhas vistas te darei conselhos. Isso é, na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem essa questão de que um dia eu vou estar fazendo algo especial. Não é assim. Todo dia é especial. E todo dia eu devo andar nos caminhos do Senhor. Não é algo que vai acontecer. A nossa vida é algo que está acontecendo. Eu estava lendo outro dia uma meditação de um escritor que eu gosto muito, de Spurgeon, que é um pregador de 1800, e ele diz assim: Deus nos manda orar e pedir sabedoria para cada dia, não para cada ano. Deus não nos ensina a contar os nossos anos. Deus não diz na sua palavra, ensina-nos a contar os nossos anos. Deus diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Então você deve aprender o dia de hoje. Muitas vezes a Bíblia fala, basta o dia o seu próprio mal. Pão nosso de cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. A Bíblia fala muito de dias. Cada dia na presença de Deus. Então a Bíblia deve ser lida e estudada cada dia. É cada dia da minha vida. O futuro você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que está reservado para o futuro. Nós sabemos o que a Bíblia diz com relação ao futuro. E não se preocupe, o que a Bíblia diz com relação ao futuro da nossa terra. Ela diz assim, essa terra está entesourada para o fogo. A nossa terra vai ser consumida. Vai haver um dia de julgamento. Vai haver um dia que tudo isso vai terminar. E vai haver novos céus e nova terra. E o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Alguns vão para a condenação eterna e alguns vão para a vida eterna. Quem vai para a vida eterna? Aquele que crê.
Porque quem não crê já está condenado. Não é que as pessoas vão ser condenadas. Todos nós já estamos condenados. E a salvação é a salvação da condenação eterna. Aquele que é salvo dessa condenação eterna. Por isso que Jesus veio, ele morreu a nossa morte. Ele levou na cruz a condenação que estava sobre nós. E a nossa tarefa, o que é? É estudar as Escrituras e crer que Jesus já pagou o preço e meditar cada dia nas Escrituras e saber, Senhor, os teus preceitos. Me faz atinar no caminho dos teus preceitos. Senhor, me faz entender os teus preceitos. Senhor, me faz entender a tua palavra. Eu quero ler e entender para cada dia, para viver cada dia na presença do Senhor, dia após dia. E isso é simples, não é complicado. Você vai ler e reler a Bíblia, ler e reler e aprender a viver cada dia na presença de Deus. Principalmente nessa época em que estamos vivendo, que eu vejo tantas pessoas aflitas, angustiadas, vejo até pessoas com problema do coração. Meu Deus, o que vai acontecer? Deus o sabe. Deus o sabe, porque é Deus que governa. Não são homens que governam, é Deus que governa e Deus que delega autoridade. O que nós temos que fazer? Orar. Senhor, nos concede governantes íntegros. Senhor, nos concede governantes honestos. Senhor, nos livra do mal. Se Deus ouviu a oração de Nínive, uma cidade ímpia que ia ser destruída, e eles oraram e clamaram e Deus livrou, por acaso Deus não vai agir na nossa vida em todas as situações? Quem lê a Bíblia conhece quando eu falo sobre Nínive. Sabe que essa história está na história de Jonas, do profeta Jonas. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia e procurar, como salmista, orar por conhecimento. Então, comece a orar por conhecimento, por conhecer a palavra, não conhecimento, uma coisa sobrenatural, fantástica. Nós não precisamos disso. Nós precisamos do conhecimento simples do dia a dia, para viver cada dia, para encontrar a esperança na palavra de Deus, para a nossa vida ser guiada dia a dia na palavra de Deus, para conhecer aquilo que Deus fez na cruz do Calvário por nós, para entender a grande salvação que Ele nos concedeu. Por isso que o salmista pede, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Daí ele diz assim, e meditarei nas tuas maravilhas. Na verdade, quando você começa a orar e pedir pela palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, e você começa a ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, você começa a ver como Deus é tremendo e maravilhoso. Uma das maravilhas que eu fico impressionada, quando eu paro para pensar, tem muitas coisas, mas tem algo que me encanta muito, que eu acho assim absolutamente maravilhoso. É quando eu vejo toda a complexidade do universo, todas as coisas infinitas, grandes, imensas, toda a vastidão, que há um Deus que criou tudo isso, que há o Deus Criador, o Deus soberano, incomparável. E eu posso chamar esse Deus de Pai. É isso que me encanta. É isso me constrange.
quando eu me ajoelho e posso dizer, Pai. Mas quem é o Pai que eu chamo de Pai e que você pode chamar de Pai? É aquele que criou todas as coisas. É o Pai do meu Senhor Jesus. É o Pai que me ama, que enviou o seu Filho, que se fez homem, que se fez carne, para pagar o preço pela minha vida e me resgatar. Eu posso chamar Deus de Pai. Isso é impressionante. Isso me impressiona. Isso me deixa maravilhada muitas vezes, quando eu paro para orar e digo, Pai, Pai. Ultimamente, tenho meu horário pela manhã que eu gosto de orar, mas eu gosto de orar também à tardinha ultimamente, que a tardinha é a viração do dia. Aí eu lembro lá de Gênesis, quando diz que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva. E na viração do dia, Deus foi lá e chamou, Adão, aonde estás? Não que Deus não soubesse aonde Adão estava, mas Adão tinha que ter consciência do que ele tinha feito. Mas a questão é na viração do dia é a tardinha. E eu digo, Pai, tu te encontravas com Adão e Eva na viração do dia. Eu estou aqui, meu Senhor. O dia está terminando e eu quero estar contigo. E nesse momento, Pai, eu quero te adorar, te bendizer e dizer como é bom que tu me salvaste e eu posso chamar-te de Pai. Você também pode fazer isso. Você também pode ter os teus horários, pode na viração do dia, tu olha o pôr do sol, olha para o céu, para tudo e começa a dizer, Pai, meu Pai, Pai do meu Senhor. Sabe? Quando nós começamos a dizer, Senhor, faz-me entender os teus preceitos, porque eu quero conhecer os teus caminhos. E aí o salmista diz, meditarei nas tuas maravilhas. Aí você começa a meditar nas maravilhas de Deus. Então comece a orar agora como salmista, por entendimento das Escrituras. Não orar apenas pelos teus desejos, pelas tuas necessidades, pelas circunstâncias, mas comece a pedir por ti, Senhor, faz-me entender, faz-me conhecer. E se você puder, tiver tempo, leia o Salmo 119 em voz alta, como oração. Esse é o meu salmo preferido, eu gosto muito desse salmo. E muitas vezes eu leio ele como oração. Você vai se identificar em muitos versículos. É impressionante a oração desse salmo, a oração que o salmista faz no Salmo 119. Amém? Espero que você tenha sido edificado, que você tenha entendido mais uma parte do que é oração. E a partir de hoje você realmente comece a orar por entendimento, mas lendo a Bíblia. Você só vai ter entendimento se você ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia de maneira simples e sistemática e ore para entender a palavra. Amém? Vamos ter um tempo de oração e agora depois da oração eu vou orar pelos teus pedidos de oração. Pai,
Obrigado pela tua palavra hoje. Obrigado, Senhor, porque tu nos ensina e tu nos leva à tua palavra. Porque o teu Santo Espírito age em nós e nos traz entendimento. Senhor, que essa palavra fique gravada como fogo no nosso coração. Que possamos entender, orar, ler a tua palavra e buscar a tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero orar agora pelo teu pedido de oração, você que está fazendo um propósito, que tem uma necessidade, que tem algo que tu está clamando ao Senhor. Eu quero orar pelo teu pedido de oração. Então vamos nos colocar agora na presença de Deus. Pensa no teu pedido de oração, no teu clamor, no teu propósito, que nós vamos estar orando. Senhor, tu dizes que todas as nossas petições devem estar diante de ti. E nesse momento, Senhor, eu coloco a petição de cada um na tua presença. Aquele que está clamando por uma situação difícil, por uma enfermidade, por necessidade, por problemas difíceis, Senhor, aos nossos olhos. Eu coloco diante de ti. Aquele que está orando por salvação de alguém, por libertação, opera com o teu poder, Pai. E responde o clamor do teu filho, da tua filha que está orando, Pai. E clamando neste momento, em nome de Jesus, que o teu poder passa, que haja cura, transformação, libertação, que o quadro dessa situação muda. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, continuamos estudando a palavra de Deus, tendo a nossa live da quinta-feira. Então, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. E lembra, nós temos culto no domingo pela manhã, às 9 da manhã, e à noite, às 19 horas. Domingo é de manhã e à noite nós temos culto. Lembra de cultuar ao Senhor. Se você faz parte da igreja, você se reúne com a igreja de Cristo e vai adorar ao Senhor. Então esteja no culto, busca a Deus, busca a presença de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.